Olá, queridos. Nós estamos mais uma vez com o nosso programa Black Kiss, Quebrando Maldições. Vocês já estão sabendo que quem quebra as maldições é Jesus. Naquele dia que ele chegou no Calvário, quando ele deu a sua vida ali na cruz, ele estava levando os nossos pecados, estava levando as nossas maldições. E vamos continuar confiando que é Ele que quebra as maldições. E não esquecer que está escrito em João, capítulo 1, versículo 1, que Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Verbo é palavra, então Ele é a palavra. Já sabe como é que Ele continua quebrando as maldições? Quando você vive a palavra. E hoje nós vamos estar continuando a nossa leitura em Mateus, capítulo 5, nós vamos estar no versículo 20. Olha, capítulo 5 nós deixamos no último vídeo do capítulo 5 e falando do cumprimento da lei, que o Senhor não veio para destruir a lei nem os profetas, mas ele veio cumprir. E ele diz aqui em Mateus, ainda continuando Mateus capítulo 20, no versículo 22, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, mas antes de ler ouviste o que foi dito aos antigos, eu quero que você leia também o versículo 20. Capítulo 5 de Mateus, versículo 20, que diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Jesus está falando aqui para Israel, está falando para os doutores da lei, e dizendo como são os doutores da lei, cheios de justiça. E ele está falando para os discípulos que a justiça dele não exceder a desses doutores da lei, desses escribas, desses fariseus, de maneira nenhuma eles entrariam no reino dos céus. E nesse versículo já é o suficiente para a gente entender a seriedade que é viver Jesus. E se queremos realmente ter as maldições quebradas, temos que viver a palavra. Porque a justiça já está em nós, que é o próprio Jesus. Todos aqueles que Jesus estava falando, nesse período que foi escrito, aqui esse capítulo, foi escrito esse evangelho de Mateus, quando Mateus colocou tudo isso para nós sabermos, foi num período em que o Senhor Jesus estava falando para os seus filhos. Ele subiu ao monte e os discípulos se aproximaram dele. E os discípulos eram o quê? Filhos. Então, já tinham se tornado filhos de Deus. Então, nós estamos vendo que sabemos que filho tem o Espírito Santo. É isso que faz dar certeza que eu sou filha, porque o Espírito Santo testifica dentro de mim sobre esse assunto de que eu sou filha. E os discípulos também estavam sabendo que eles tinham o Espírito Santo no momento que eles receberam Jesus. Aí, se são filhos, é claro que a justiça tem que exceder realmente. Filho é parecido com o Pai. O nosso Pai é justo e, além de tudo, Ele mandou Jesus para habitar em nós através do seu Espírito, para que a justiça dele prevaleça em nossas vidas. E com isso, não vai haver maldições prevalecendo em nossas vidas. Se temos a justiça, que é o Senhor em nós, a nossa é como trapo de imundícia, mas Ele é a nossa justiça e Ele está dentro de nós. Então, de maneira nenhuma, nós estaremos com maldições prevalecendo em nossas vidas por conta dessa justiça que já está em nós. Onde está a justiça, não pode haver maldições que prevaleçam. E o Senhor continua dizendo no versículo 21, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que
matar, será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamar o seu irmão de louco, será réu. Qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Imagine o Senhor Jesus falando aqui de situações que não chega nem a ser o matar. Na antiga aliança, ele está dizendo, ouviste o que foi dito? Não matarás. Ele está mostrando como era a primeira aliança, como foi que Deus deixou escrito, e ele não estava desfazendo o que Deus tinha escrito. Ele estava dizendo mais ainda, estava acrescentando mais. Como filho de Deus, ele podia fazer isso. Não somente não matar, como o pai avisou, mas também nem sequer chamar o seu irmão de louco. Você já sabe o que significa ser louco? É a pior enfermidade que pode haver na terra, é no cérebro, é a loucura. Então Jesus já avisou, não chame seu irmão de louco. Quantas vezes nós chamamos nosso irmão de louco por brincadeira? E aí estamos atraindo maldições sobre as nossas vidas. Cada vez que a gente sai da palavra, está dando uma abertura para Satanás atuar. Está havendo ali uma porta aberta para os demônios atuarem. Quando você se julga o tal porque nunca matou, pode fazer uma avaliação. Se você não já matou quando você chamou o seu irmão de louco, quando você chamou o seu irmão de qualquer um outro nome, que seja desagradável, um apelido, uma maneira de criticar, de abusar do seu irmão. Então, não é somente matar. Então, quando isso acontece, Jesus está falando para não chamar o irmão de louco. E se for trazer para a nossa realidade, de tantas outras coisas que muitas vezes nós chamamos o nosso irmão, às vezes nem abrimos a boca pelas nossas atitudes, estamos matando o irmão. Então, isso é uma porta aberta. Se você quer realmente viver livre das maldições, não deixe nenhuma brecha para Satanás entrar. Porque quando o Senhor Jesus levou as maldições, ele levou os pecados. No momento que a gente volta a praticar pecados, não é? Estamos abrindo a porta para Satanás entrar. E quando ele entra, as maldições prevalecem. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos entender, nós estamos aqui para vivermos a palavra. Quando nós recebemos a Jesus, realmente as maldições foram quebradas. Mas por que foram quebradas? Porque o que a gente pensa, o que deve ser, pelo menos é o que deve se entender e que deve ser, é que alguém que recebeu Jesus viva a palavra, porque ele é a palavra. E é por isso que as maldições são quebradas. Mas se você não faz o que a Bíblia manda meditar de dia e de noite na palavra. Está escrito em Salmos 1, versículo 3, que quem medita na palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Se você medita na palavra, você está livre das maldições prevalecerem. Por exemplo, na minha família, a minha avó foi uma prostituta. Gerou a única filha que foi a minha mãe. E uma ex, né? Que quando ela morreu, ela já não era mais. Mas ela foi uma ex-prostituta. E na família do meu pai, as minhas tias, a maioria delas tiveram os casamentos desfeitos. E por que na minha vida essa maldição não aconteceu, nem vai acontecer, no nome de Jesus? Enquanto eu viver a palavra, nunca vai acontecer. Por causa da palavra. Certa vez o meu esposo, ele decidiu sair de uma cidade para outra, comprar uma fazenda. E eu ficaria lá nessa cidade que estávamos com meus filhos, cuidando deles, e final de semana não teríamos. Durante a semana ele estava conosco, mas final de semana nós não teríamos a presença dele, que era tão importante para mim, para os filhos, estar com ele no final de semana. E aí ele passou a ter essa fazenda em outra cidade e não podia mais estar conosco. Aí a semana inteira, trabalho e templo,
trabalho, a obra do Senhor que ele sempre fez. Então já tinha pouco tempo para a família. Chegava o final de semana e ia para essa fazenda. Eu achei que isso aí já ia ser uma maneira de estarmos praticamente separados. Então, eu lembrei da palavra que diz, na 1 Coríntios capítulo 7, você encontra o Senhor nos falando que a mulher não se aparte do seu marido. Então, quando eu vi que ele estava finais de semana fora de casa e durante os 6 dias de trabalho ele estava totalmente voltado para o trabalho religioso e o trabalho secular, eu resolvi vir ficar com meu marido na cidade onde ele estava aos finais de semana, porque era importante os filhos conviver com ele, ter momentos com ele, que era a oportunidade de justamente os finais de semana e nos feriados. E com a fazenda ele estava ficando ausente totalmente. Então, quebrei a maldição. Aí já era uma maneira de que eu tivesse o mesmo resultado das minhas tias, separação. Terminava dando problemas. O meu marido é um homem de Deus, mas não é. É um santo homem de Deus, mas não é Deus. Ele, finais de semana fora de casa, naquela fazenda, as menininhas catando caju, catando castanha. Então, poderia acontecer uma separação. E aí, eu vim morar na mesma cidade onde ele comprou a fazenda. Estamos juntos de semana e final de semana. Então, quebrei a maldição que existia na minha família. De mulheres, das irmãs do meu pai não terem os esposos, serem separadas. E além da maldição da minha avó, que tinha sido uma prostituta. Então, já viram como é que se quebra maldições? Jesus é que quebra. E como é que quebra? A palavra. Se eu não tivesse me segurado na palavra que a mulher não se aparta do marido e não fosse providenciar-se estar junto com meu marido, eu poderia hoje ser igual a minhas tias, ser uma mulher divorciada. E graças a Deus, estamos com 50 anos de casados e graças a Deus, confiante que o nosso Deus vai continuar a boa obra que ele já começou. Vai continuar me abençoando para viver a palavra dia e noite, como diz Salmo 1, versículo 3, meditando na palavra. É assim que as maldições são quebradas. Deus abençoe. Beijo no coração. Espero por você no próximo vídeo. Não se esqueça de fazer sua inscrição no meu canal, porque dessa maneira eu estarei levando essa palavra em todos os lugares. Em todas as famílias serão abençoadas, assim como você está sendo abençoado. Deus abençoe mais uma vez, em nome de Jesus.